todos, sejam muito bem-vindos ao Momento Médico com Nádia Sepúlveda. Eu sou médica de família e por aqui falamos de saúde de uma forma prática, simples e descontraída. Bem, já não dizia isto há 5 meses e a verdade é que parece que foi ontem que eu fiz o meu último momento médico neste formato em que estava a falar sobre parto e, curiosamente, logo a seguir ao dia em que publiquei, o meu Dinis nasceu e felizmente correu tudo bem. E estou agora aqui para vos falar de um tema que vem na sequência desse, que é sobre o pós-parto. Mais concretamente, as 10 dúvidas mais frequentes sobre o pós-parto. Nós hoje vamos ter um momento médico com companhia. O Dini está aqui ao meu lado, portanto, se vocês o ouvirem a palrar, é perfeitamente normal. Ele está quase a fazer 5 mesinhos, portanto, peço-vos a vossa compreensão nesse aspecto. Então, sem mais demoras, vamos à primeira dúvida. Quando é que devemos fazer a consulta de reavaliação do pós-parto? Então, a consulta normalmente deve acontecer entre as 4 e as 6 semanas e existe para que sejam revistas uma série de questões relacionadas com o parto, dúvidas do período pós-parto, tratamento, por exemplo, de suturas, por exemplo, como cuidar das cicatrizes, como lidar com a amamentação, oferecer conselhos. Portanto, é uma consulta que é muito importante e que, infelizmente, devido ao tempo reduzido que muitas vezes nós no SNS temos para estas consultas, é uma consulta que é demasiado rápida para cobrirmos tudo. Vocês podem pedir para ter mais de uma consulta se sentirem essa necessidade e, por outro lado, se vocês tiverem problemas antes desta data, procurem ajuda, falem com a vossa enfermeira de família, com o vosso médico de família ou até mesmo com o vosso ginecologista privado para terem todo o apoio que necessitam, quer seja na amamentação, quer seja algum problema a nível de suturas, se as tiverem, e por aí fora. A segunda pergunta mais frequente tem a ver com as hemorragias no pós-parto. Como é que lidamos com elas, até quando é que são normais e por aí fora. Então, em primeiro lugar, as hemorragias pós-parto são chamadas lóquios e têm a ver com portanto, o revestimento uterino que vai saindo e material que não foi expulso durante o parto e acontece muitas vezes durante as primeiras semanas do pós-parto. Em média podem durar cerca de 3, 4, 5 semanas, mas podem prolongar-se mais um bocadinho. O que é muito importante vocês perceberem relativamente às hemorragias é se as quantidades não são excessivas, se não há sintomas associados, nomeadamente corrimentos com colorações estranhas, esverdeados, amarelados, um cheiro muito intenso, muito assim a peixe podre ou algo desse género. Se vocês identificarem esses sintomas, se tiverem febre, se ficarem com dores a seguir ao parto muito intensas quando regressam a casa, é tudo motivos para procurarem ajuda, ok? Depois, relativamente aos cuidados com as hemorragias, eu recomendo os pensos que são assim mais absorventes, não recomendo as cuecas para incontinência, que muitas vezes as pessoas gostam de utilizar, só por uma questão de terem tendência a ficarem mais úmidos. Portanto, se vocês utilizarem um penso bastante absorvente com uma cueca de algodão, para mim é o ideal para evitar a proliferação de micro-organismos, para vocês estarem com a cicatriz se tiverem mais seco. A terceira pergunta mais frequente é: que cuidados é que devemos ter com a sutura se a tivermos? Então, muitas vezes no contexto de um parto vaginal, na sequência de uma laceração, na sequência, por exemplo, de uma episiotomia, há muitas vezes uma cicatriz que fica a nível do períneo e há muitas dúvidas sobre como cuidar desta cicatriz, sobretudo no período pós-parto imediato. Uma das coisas que é mais importante é tentar manter a região tão seca quanto possível, mudar com bastante frequência os pensos, ter o cuidado, por exemplo, de aplicar algum gelo no local se sentirem que é necessário, se tiverem dores, se tiverem alguma sensação assim de maior desconforto, podem inclusivamente fazer um paracetamol. Uma das dicas que eu costumo dar é vocês habituarem-se a olhar para a sutura e depois posteriormente para a cicatriz com um espelho para vocês perceberem o que é que são aspectos normais e o que é que não são. É normal que no início a sutura esteja um bocadinho inflamada, um bocadinho avermelhada, mas depois é suposto progressivamente tornar-se mais regular, tornar-se fechada. Se vocês virem que há algum ponto ou alguma abertura ao nível da sutura, devem procurar ajuda médica. E também se houver pus, se houver assim uma região muito inchada, muito avermelhada, isso são tudo motivos para vocês procurarem ajuda.
uma vez que as alterações hormonais da gravidez e também no pós-parto podem alterar um bocadinho a vossa flora a nível vaginal e vulvar, pode ser interessante vocês fazerem a higiene com um produto específico para a região íntima, com pH adequado, sem perfumes, mas tenham sempre em atenção que não é suposto vocês lavarem a vagina. Evitem lavagens excessivas. Depois, relativamente às suturas da zona perineal, mas também das suturas de cesariana, é importante ter todos estes cuidados também com a sutura da cesariana, manter seco, evitar fazer esforços, tudo isso, e é muito importante a médio prazo, ou seja, logo que as cicatrizes estejam fechadas e já tenha sido dado o aval do vosso médico assistente, vocês fazerem a mobilização e a massagem das cicatrizes. E como é que vocês devem fazer isso? Idealmente vocês fariam uma avaliação do pavimento pélvico e aí nessa consulta com um fisioterapeuta especializado ou com um fisiatra especializado na área, vocês aprenderem como é que devem fazer esse tipo de massagem, mas normalmente é com um movimento de pinça para vocês fazerem uma massagem não apenas superficial a nível da pele, mas também mais profunda, portanto vocês devem apertar e sentir assim os tecidos por baixo e imobilizarem muito bem, quer seja na horizontal, na vertical, em movimentos circulares, e isto é muito, muito importante que façam logo que a cicatriz esteja fechada e até que vocês não sintam que está lá uma cicatriz. Isto também pode ser benéfico vocês verificarem e verem com o espelho as estruturas para perceberem melhor o que é que estão a fazer. O que é que podem utilizar para fazer essa massagem? Há muitos produtos que vocês podem fazer. Pode ser um simples creme hidratante, pode até ser um creme mais para essa zona, para a zona vulvar. Pode ser, por exemplo, um óleo de amêndoas doces. A quarta pergunta mais frequente é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, que é: quando é que a menstruação regressa? Então, em média, numa mulher que não esteja a amamentar, normalmente surge ali por volta dos 40 dias pós-parto, mas é muito, muito variável. E então, se estivermos a falar de uma mulher que amamente, mesmo que seja de forma mista ou até mesmo de forma exclusiva, isto é muito errático. O que nós sabemos é que a maioria das mulheres vai ter a primeira menstruação até aos 6 meses pós-parto, mas não conseguimos precisar a data porque cada caso é um caso. E neste sentido da menstruação, vem a pergunta: que métodos contraceptivos é que eu posso utilizar no pós-parto? Então, neste caso, depende se vocês estão a amamentar ou se estão a fazer leite adaptado, porque isso muda um bocadinho as nossas opções. No geral, vocês não têm que se cingir à pílula de amamentação, mesmo que estejam a amamentar. Há muito mais métodos que vocês podem optar. Eu tenho um momento médico no meu Instagram, _Nadia Sepúlveda, só sobre isso, só sobre todas as vossas opções, ok? A próxima pergunta é: devo fazer suplementação no pós-parto? Então, esta é uma questão que também é muito pessoal. Grosso modo, se a mulher não estiver a amamentar e não tiver tido nenhuma anemia ou não tiver tido uma diminuição muito substancial das suas reservas de ferro na gravidez, não há necessidade de suplementar. Se vocês tiveram, lá está, como eu disse, esta anemia agravada na gravidez e agravada até por alguma hemorragia no pós-parto, eventualmente, ou mesmo durante o parto, é importante vocês fazerem suplementação com ferro, adequada e individualizada ao vosso caso e depois ser seguida. Por outro lado, se vocês estiverem a amamentar, vocês deverão fazer a suplementação com iodo, a não ser que tenham alguma contraindicação para tal. Esta recomendação do iodo é uma recomendação que é controversa, mas que está contemplada na nossa norma da DGS, portanto é uma prática que faz algum sentido, tendo em conta que nós somos um país com alguma carência de iodo e o iodo é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Por outro lado, tudo o que é suplementação com multivitamínicos carece de uma avaliação caso a caso. Não significa que vocês, por estarem a amamentar, tenham obrigatoriamente que fazer um multivitamínico específico, nem nada disso, sobretudo se vocês conseguirem garantir que têm uma alimentação variada, equilibrada ao longo do tempo. Outra pergunta frequente neste sentido é se é obrigatório fazer análises no pós-parto.
E a verdade é que não. Normalmente nós só fazemos análises quando temos que reavaliar alguma situação, nomeadamente a questão da anemia que eu falei. E ainda neste contexto, também é muito frequente perguntarem se é obrigatório fazer o Papa Nicolau no pós-parto. A verdade é que não, depende do vosso caso. Se já tiver passado 5 anos desde que vocês fizeram a pesquisa de HPV de alto risco, está na hora de repetir, ou então se tiverem passado 3 anos desde a colheita convencional, em que não pesquisam HPV, também estará na hora de fazer. Se não, o facto de estarem na fase pós-parto não implica nada no vosso rastreio do cancro do colo do útero. Outra das perguntas mais frequentes é: quando é que posso retomar a atividade sexual? Então, há aqui uma questão importante que é quando vocês se sentirem preparadas, ou seja, não há necessidade de vocês olharem para a atividade sexual como exclusivamente a penetração vaginal. Há muitas outras formas que vocês podem viver a vossa sexualidade se for vossa vontade, se for vontade do casal, porque há toda uma alteração da vossa dinâmica, da autoestima, há dores, há desconfortos, há ali tecidos que estão a cicatrizar, quer seja uma cesariana, quer seja um parto vaginal, portanto é conveniente que para haver aqui uma relação sexual com penetração, com mais dinâmica, por vezes é aconselhável vocês esperarem mais um bocadinho. No entanto, se vocês se sentirem confortáveis com outro tipo de atividades, força, tudo ok. No global, se vocês tiverem alguma sutura, alguma cicatriz, normalmente é conveniente esperarem 4, 8 semanas, depende um bocadinho. E no seguimento desta dúvida, surge também uma dúvida que é muito frequente, que é: quando é que posso retomar a atividade física? E vai um bocadinho mais em linha do que eu estava a dizer. Depende muito do vosso caso. No geral, normalmente, vocês podem começar a fazer uma atividade física ligeira depois da consulta de revisão de pós-parto, se estiver tudo ok com a estrutura, se as tiverem, se já se sentirem bem, se já não tiverem dores, mas não há qualquer tipo de obrigatoriedade de vocês começarem forçosamente a fazer atividade física, de estarem com essa preocupação em mente, se não for do vosso agrado. Olhem para a atividade física como uma forma de vocês estarem em equilíbrio, de reforçarem grupos musculares, de terem força para pegar no vosso bebê, de combaterem dores de costas, etc. E não como uma forma de tenho que recuperar o meu corpo do antes da gravidez, porque vocês já não são a mesma mulher de antes, portanto o vosso corpo também vai ter essa demonstração, vocês não vão voltar a ser as mesmas e não há nada de errado com isso. E não deve ser o vosso objetivo, sobretudo nas primeiras semanas do pós-parto. Isto porque eu acho que o foco deve ser em vocês se reencontrarem enquanto mulheres, perceberem as vossas novas necessidades, não se esquecerem no rebuliço que é a privação de sono, ter que dar alimento ao bebê, quer seja a amamentação, quer seja o leite adaptado, e pode ser tão difícil vocês reencontrarem-se convosco mesmas, mesmo na atividade sexual, na atividade física, na relação com o vosso companheiro, com as pessoas que vos rodeiam. Por isso eu acho que vocês não devem ter pressões excessivas deste tipo de natureza. Da mesma maneira que também acho importante não colocarem uma pressão enorme em ter a casa perfeita, em receber as visitas e estar tudo a brilhar. Portanto, não coloquem essa pressão, é o meu conselho. O que nos leva à 10ª dúvida mais frequente, que é se é muito frequente termos baby blues e termos problemas mais sérios, nomeadamente a depressão pós-parto. E a verdade é que sim, pós-parto é um período que pode ser extremamente desafiante para os pais e sobretudo para as mães, com as questões relacionadas com o tipo de parto, com possíveis complicações, com dores, com pontos, com a amamentação, e por isso todo o cuidado que vocês puderem ter e todo o carinho que vocês puderem dar ao vosso corpo, ter tempo para vocês, ter tempo para cuidar da vossa saúde mental é sempre bem-vindo, porque a parentalidade pode ser extremamente desafiante, sobretudo as primeiras semanas.
Lembrar que cada bebê é único, cada família é única, cada gravidez e cada pós-parto são únicos e por isso não caiam na tentação de se comparar, de comparar os vossos bebés, de achar que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que dar de mamar ou que não podem dar de mamar porque o vosso leite é fraco ou que têm que dormir com o vosso bebê em oposição a deixarem-no do berço, que deve o bebê dormir X ou Y horas, portanto aceitem que há muita variedade, cada bebê é único, há bebés mais difíceis, há bebés mais facilitadores, mas são todos ótimos bebés e vocês são todas ótimas mães, ok? Não caiam nessa teia da comparação. E agora o meu Dini está a chamar por mim, ok? Portanto, vou-me despedir. Espero que este vídeo tenha de alguma forma servido para acalmar o vosso coração. Vocês estão a fazer um ótimo trabalho, continuem. Cuidem de vocês, vocês merecem, utilizem a vossa rede de apoio e não tenham medo de pedir ajuda. Um grande beijinho, fiquem bem!